Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Robson, eu sou médico veterinário e proprietário do grupo ZNVet. E como é um tema bastante interessante para tutor de cão e gato, principalmente até de gato, hoje a gente vai estar falando sobre a doença renal. Na maioria das vezes a doença renal crônica. Então é um tema bastante interessante, é um tema relacionado à parte urinária, à parte renal. A gente vai dar um foco legal em relação a esse assunto, entender um pouquinho do funcionamento do rim e depois, obviamente, entender o que é essa doença renal ou, como eu disse na maioria das vezes, a doença renal crônica, a DRC, que a gente conhece e que é muito comum, principalmente em gatos. Então fica com a gente. E antes da gente começar, a gente pede aquela atenção no nosso canal. Então, se ainda não é inscrito, se inscreva. Se ainda não curtiu o vídeo, curta, que isso é importante pra gente. Compartilha com familiares e amigos, para que a gente consiga continuar entregando conteúdo, material de real qualidade para vocês. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, Doença renal, seja em cão ou em gato. Eu vou falar da doença renal como um todo, tá? Mas antes disso, vamos comentar um pouquinho, sobre o rim. O rim, ele é o órgão responsável por filtrar sangue, tá? Sangue, ele é responsável por levar oxigênio e nutriente para o corpo inteiro do animal. E o rim, em específico, é responsável por filtrar esse sangue, tirar tudo que não presta, tudo que é de toxina, tudo que não é interessante para o corpo do animal, ele eliminar, tá? Muita gente fala e não sabe, mesmo no humano ou no animal, se o animal bebe um líquido, esse líquido ele vai e é excretado pela urina, pelo xixi, Se é sólido, esse animal ingere lá o alimento e é excretado nas fezes. Não tem nada a ver, tá? Seja líquido ou sólido, ele entra pelo sistema digestório, Então vai chegar no estômago, vai chegar no intestino, do intestino vai passar por um processo de absorção, onde os nutrientes vão estar indo para o sangue, E tudo que for bom no sangue, ele vai distribuir no corpo inteiro do animal. O que não for bom, e o que virá, obviamente depois da biotransformação, depois do resíduo que o corpo gera depois de tudo isso, o que não for bom, ele vai ser eliminado pela urina, tá? Uma parte é eliminada já nas fezes logo de início, mas o que é absorvido para o sangue, que de repente está em excesso, ou que é já de biotransformação, ou aquilo que, enfim, que não é interessante para o corpo, vai ser excretado pela urina, tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender, tá? Sabendo disso, como que ocorre essa filtração, O sangue ele vai passar pelo rim, chegando no rim, existe lá dentro umas estruturas chamadas de néfron, Tanto é que se você precisa ter algum problema no rim, você vai no nefrologista, tá? Animal também, nefrologista animal, nefrologista veterinário. Essa é realmente a parte funcional do rim, As outras estruturas são apenas estruturas que compõem ali o rim, mas a parte funcional a gente chama de néfron, São diversas estruturinhas ali que faz essa parte de filtração. Chegando o sangue ali, ele vai passar por uma filtragem, pensa realmente num bebedouro, com filtro ali, enfim, vai passar por um processo de filtragem. O que é interessante, que dá para reaproveitar, ainda vai ser reaproveitado ali pelo corpo, e o que não for vai ser excretado pela urina, tá? Isso numa condição normal. É assim que ocorre a filtração. Então, saindo do rim, passa pelo ureter, do ureter desemboca na bexiga, a bexiga é um reservatório que ela vai enchendo, é sinalizado para o corpo para que através ali da uretra o xixi seja excretado, tá? Isso numa condição normal, numa condição fisiológica, numa condição saudável, tá? Numa condição onde não está saudável esse rim, onde a gente chama de doença renal. E que doença renal? Doença renal, na verdade, não é uma doença só, tá? É um grupo de doenças que acomete o rim. Então, por exemplo, se eu tenho um problema na estrutura A do rim, a gente vai classificar isso como doença renal. Por exemplo, uma doença nos néfrons, uma doença no glomérulo, uma doença no cálice renal, uma doença na pelve renal, enfim, sendo em qualquer uma das estruturas, estrutura A, B, C, D, E, F,
é chamado de doença renal, tá bom? Por exemplo, animal que tem cistos no rim, né, na parte externa do rim. Gosto sempre de reforçar, o rim, ele é como se fosse uma laranja, tá? Pensa numa laranja, o rim, certo? Tem a cápsula, que é a casca da laranja, o bagaço da laranja é a parte interna do rim, dentro a polpa da laranja é onde estão os néfrons, né? E isso tudo é onde gera aquele líquido que é a urina e, no caso da laranja, o suco de laranja, né? Então, para ficar mais fácil, né, se eu tenho um problema, por exemplo, ali na cápsula, né, na casca daquela laranja, né, por exemplo, os cistos, né, que a gente chama de rim policístico, por exemplo, com vários cistos, né, também é uma doença renal. Se eu tenho um problema ali naquele bagaço da laranja, né, que a gente chama ali de córtex renal, também é uma doença renal. Se o problema é ali na polpa da laranja, né, na parte onde tem o suquinho da laranja, que a gente chama no rim de medula, também é uma doença renal. Então, independente de onde acomete, a gente chama de doença renal, tá? Como que é feito o tratamento? O tratamento é feito justamente sabendo onde é o problema e que problema é esse para poder tratar, tá? Existe a doença renal crônica, que é a mais comum, principalmente em gatos, tá? E existe a doença renal aguda. De repente, por alguma condição, aquele animal sofreu ali uma alteração no rim, alguma inflamação no rim, por exemplo. Então, afetou aquele rim pode estar tendo ali um problema de funcionamento, né? E a gente chama de doença renal, mas é um processo agudo, que você consegue tratar ali e reverter. Quando a gente chama de processo crônico, doença renal crônica, é algo que já está a longo prazo, ali na sua 99% das vezes, na grande maioria, a gente não consegue tratar, a gente consegue dar uma qualidade de vida para o animal, né? Mas tratar não consegue, tá? Então, primeiro é importante entender isso, né? Quando a gente fala de doença renal aguda e a crônica. Doutor, como que a gente consegue identificar isso, descobrir, né? Quais são os sinais, por exemplo, né? Então, uma forma de diagnosticar isso é sim através dos sinais. O animal ele pode apresentar o sinal mais comum, né? É a alteração, por exemplo, na urina, tá? Então, o exame de urina com frequência ele é importante para ver se o rim ele está funcionando de forma adequada. Um exame de imagem também, ultrassom abdominal, eu consigo ver se aquele rim tá de boa qualidade, né? Um exame de sangue também é de extrema importância, tá? Porque duas coisas precisam ser avaliadas numa doença renal. Uma é a imagem do rim e a outra é o funcionamento do rim, tá? Mas por que isso, doutor? Eu posso fazer um ultrassom do rim, ali me indicar, né, uma sugestão de doença renal, por exemplo, ou seja, o rim tá feio. Rim tá feio, sugestão de doença renal. Porém, como que eu sei se esse rim doente está sendo afetado na parte funcional? Se está funcionando direito ou não? Eu posso ter, por exemplo, um carro que é feio, tá todo quebrado, todo amassado, todo sem vidro, enfim, mas ele tá funcionando, ele anda, né, me leva onde eu quero, tá funcionando. É feio, mas funciona, entendeu? Então, o rim, para fazer uma associação, é a mesma coisa, ele pode estar feio, ali com algum problema, inclusive, mas ele pode estar funcionando perfeitamente. Por isso a imagem, o ultrassom, ele é importante, mas também o exame de sangue é importante, né? Dois fatores que a gente avalia é a ureia e creatinina. Por exemplo, se eu faço um exame de sangue e vejo que a ureia e a creatinina está aumentada, isso pode ser um indicativo de que o rim do animal não está funcionando perfeitamente. Então, uma coisa é a foto, é a imagem do órgão, outra coisa é o funcionamento dele, tá? Por isso que é importante sim os exames, tá? Então, os sinais clínicos tem que ficar de olho, né? Se o animal está bebendo muita água, se está fazendo muito xixi, se está tendo alguma alteração no xixi. A litose também é importante observar, tá? Porque se meu rim não funciona corretamente, ele acumula toxinas no meu organismo e, consequentemente, pode gerar uma halitose nesse animal. Então, são pulguinhas atrás da orelha que a gente vai percebendo, né? Tentando identificar e passar, obviamente, esses pontos para o médico veterinário durante o atendimento, tá? Então, os sinais são importantes, né? Exames complementares também acaba sendo muito importante. O exame clínico que o veterinário vai fazer ali naquele momento do primeiro atendimento também é de extrema importância, tá? Então tem que ser observado e levado em consideração todos esses pontos. Em relação à parte de tratamento, como eu disse, algo crônico, ele é muito difícil de ser tratado, tá?
Então, nesses casos, acaba sendo adotado algumas medidas paliativas, né? Ah, doutor, não pode fazer um transplante renal? Pode, só que no Brasil é impraticável, né? Por exemplo, Estados Unidos, que é um país mega avançado na humana e na veterinária, já é muito difícil isso de acontecer, é algo muito complexo, mas aqui no Brasil, esquece. No Brasil a gente, sem chances, isso é algo impraticável, né? Você precisaria ali achar um doador a tempo, né, de tentar reverter esse rim que de repente está entrando aí em insuficiência, que pode estar tendo aí uma falência renal, né? Hemodiálise também é algo que não é tão comum na nossa rotina, tá? Então esse protocolo, né, de tratamento mais crítico que a gente adota, né, acaba adotando em último momento, infelizmente no Brasil não é algo que está no dia a dia de todo mundo, tá? Então, numa doença renal, a gente acaba fazendo um tratamento sintomático. A base de tudo acaba sendo a fluidoterapia, o soro. Porque o que o soro vai fazer, né? Ele vai estimular o funcionamento do rim. Então, se aquele rim está fraquinho, está devagar, não está funcionando direito, quando a gente faz a soroterapia, o tratamento com soro, ele vai estimulando esse rim para que ele vá conseguindo eliminar as toxinas, porque quando a gente fala de acúmulo de toxinas, por exemplo, no organismo que o rim não consegue excretar, a gente está falando de uma condição que pode levar o animal a óbito, por exemplo, numa acidose metabólica, onde essas toxinas acumulam e acaba levando o animal a óbito, o animal morre por intoxicação, por exemplo. Então é algo que a gente tem que ter bastante atenção, tá? Então, o fluido é de extrema importância no tratamento. Existem outros medicamentos? Sim, existem medicamentos que ajudam a não prejudicar ainda mais esse rim, a proteger um pouco mais esse rim. Existe o tratamento através da própria dieta, onde eu vou impactar menos possível esse rim. Então, depende muito do estado da doença renal, depende muito do animal, da idade, enfim. Então, são condições que a gente tem que avaliar como um todo para adotar o melhor tratamento, tá bom? E se aquele animal está vomitando, se aquele animal está tendo dor, enfim, você vai fazendo medicação, tratamento de acordo com o sintoma apresentado, tá? Uma coisa que é importante lembrar, que a gente comentou aqui, doença renal não quer dizer insuficiência renal, tá? O rim, ele pode estar doente, porém, ele pode estar funcionando. Então, não necessariamente esse animal está num quadro de insuficiência renal. Quando eu falo de insuficiência renal, eu já estou falando num quadro em que realmente a coisa está crítica. O rim está insuficiente, está ficando fraco, está morrendo aos poucos, né? Então, aí é onde a gente tem que ter ali atenção extrema, senão aquele animal pode vir a óbito. Doutor, tem alguma forma de prevenção? Sim, né? Com certeza. Ao longo da vida do animal, criar o hábito, por exemplo, da ingesta de água, hidratação constante é de extrema importância para manter esse rim saudável. Dietas, onde eu não tenha, por exemplo, nutrientes que pode acabar lesionando o rim, uma dieta de baixa qualidade, isso pode acabar provocando lesão no rim, também é um fator que pode entrar nessa questão da prevenção. Uma outra coisa também, além da dieta, da ingestão de água, que a gente tem que ter bastante atenção, um cálculo presente nesse sistema urinário. Porque um cálculo gerando uma obstrução, imagina que aquele rim, né, que aquela laranja não está conseguindo mandar o suco de laranja, né, a urina para fora, porque tem lá uma pedrinha obstruindo, né? Essa laranja vai acontecer o que com ela? Vai acumulando, e isso pode provocar também uma lesão renal. Enfim, hábitos saudáveis têm que ser adotados ao longo da vida do animal, né? Fator genético pode ser um fator também? Claro, com certeza. Raças, também tem raças que são mais predispostas a isso, né? Fatores congênitos, então na formação ali, na fase de gestação daquele animal também pode ser um outro fator. E aí é onde você tem não só animais idosos, né? Animais jovens também de doença renal, entendeu? Então acho que a prevenção entra todos esses pontos e outros mais, tá, pessoal? Então, em qualquer menor percepção que vocês tenham, procura um médico veterinário de confiança e inicia o tratamento o quanto
antes. Tá bom, pessoal? Obrigado, até o próximo vídeo.